Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje, já abordando um novo tópico, vamos começar a falar de sequências e séries. Hoje iniciaremos com sequências. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagem por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? É um conjunto de números ordenados em que o próximo elemento tem relação direta com o imediatamente anterior a ele. Ou seja, uma sequência numérica não é qualquer conjunto de números. Existe uma lei de formação por trás daqueles números. Você não pode simplesmente pegar números aleatórios e reuni-los e falar que aquilo é uma sequência numérica. Será um conjunto numérico, mas não uma sequência numérica, ok? Uma sequência, a notação dela geralmente é escrita entre chaves, AN entre chaves, e é uma função de domínio natural e imagem real. Por que domínio natural? Porque a gente quer saber quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, quem é o terceiro, o quarto. Então não existe nenhum valor, por exemplo, entre 4 e 5. Do n igual a 4, a gente pula para n igual a 5. Ok? Do quarto elemento é o quinto elemento. Beleza? Então vamos por meio de um exemplo, né? Imagina que eu trabalho com você a função AN, escrita entre chaves, portanto é uma sequência do tipo n sobre 2n mais 1. Quem seria o primeiro elemento? Basta fazer n igual a 1. Quem é o segundo elemento? Basta fazer n igual a 2. Quem é o terceiro elemento? Basta fazer n igual a 3. Quem é o nésimo elemento, né? Basta fazer n igual a n, obviamente. Aqui uma diferença importante para você notar. Repare que se esse n sobre 2n mais 1 está escrito entre chaves, representa a sequência n, cujo termo, a lei de formação, é n sobre 2n mais 1. Caso essa lei de formação venha sem as chaves, simplesmente representa o nésimo elemento da sequência, e não a própria lei de formação da sequência. Ok? Beleza, pessoal. Algumas notas importantes aqui no curso de sequências para nós. Se AN e BN podem ter os mesmos elementos e ainda assim serem sequências diferentes. Cuidado, não é o fato delas terem os mesmos elementos que você pode ter certeza que são sequências iguais. Olha o exemplo, AN 1, meio, 1 terço, 1 quarto e assim por diante. A sequência BN contém todos os elementos de AN, porém são sequências diferentes porque BN tem elementos iguais a 1, por exemplo, alternados, ok? Outra nota importante é você perceber que duas sequências são iguais, então, né, de acordo com essa ideia, se para todo P pertencente aos naturais, o AP de uma é igual ao BP da outra, ou seja, o terceiro elemento de uma é igual ao terceiro elemento da outra, o quarto elemento de uma é igual ao quarto elemento da outra, ok? Beleza, pessoal. Um teorema importante no assunto de sequências para nós diz que se uma sequência n tiver um limite L, dizemos que ela é convergente e converge para L. A notação usual para essa ideia é esse AN entre chaves, setinha L, ou seja, a sequência n converge para L. Caso contrário, caso ela não tenha esse limite, a gente vai dizer que ela é divergente, ok? Ou seja, a gente vai estudar se uma sequência converge ou diverge. Esse estudo, pessoal, passa pelo estudo do comportamento da minha sequência a longo prazo. Então, obviamente, esse limite é quando n tende a infinito, ok? Nós queremos saber o que acontece com os termos dessa sequência. Tendem a algum valor específico? Ou seja, vai convergir para ele ou não? Tende a dar um número infinito ou não existe o limite?
nós vamos dizer que é divergente. Ok? Falando em limites, a gente conhece bem sobre limites, as técnicas de limite aprendidas no cálculo 1, porém, vai haver mais uma técnica aqui que pode ajudar a gente no cálculo desses limites, que é a regra de L'Hopital. O que é o cálculo de limites pela regra de L'Hopital? Sejam f e g duas funções, tá? Deriváveis num ponto P. Se o limite de f de x, quando x tende a P é zero, e limite de g de x, quando x tende a P também é zero, repara que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então você vai cair numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Você sabe, desde o cálculo 1, que a gente precisa manipular algebricamente para sair dessas indeterminações. Aqui, mais uma manipulação plausível, mais fácil a ser feita, que é a ideia do uso da regra de L'Hopital. Sempre quando você cair nessa indeterminação do tipo 0 sobre 0, uma manipulação é derivar em cima e derivar embaixo. Os limites serão iguais, ok? A mesma ideia se aplica quando você tiver a indeterminação infinito sobre infinito, beleza? Cuidado, essa regra de L'Hopital só é válida para indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, beleza? Vamos ver por meio de alguns exemplos. Determine se as sequências abaixo convergem ou divergem. Esse exercício, você está querendo estudar o comportamento da sequência a longo prazo. Você quer calcular o limite da sequência quando n vai para infinito. Beleza? Então, an é igual a 4n ao quadrado sobre 2n ao quadrado mais 1. Aqui um passo importante, né, pessoal? Na ideia de limites, como esse x não salta, né, de 3 para 4, existem infinitos valores. Para a gente não quebrar essa ponte entre 3 e 4, a gente vai precisar definir essa função nos reais. Por isso, a gente tira a ideia de trabalhar com n natural e passa a estudar a função f de x igual a 4x² sobre 2x² mais 1, com x sendo reais, para que a gente possa, sim, aplicar a ideia de limites. Ok? Fazendo o limite, quando x tende a infinito, repare que eu caio na indeterminação infinito sobre infinito, portanto eu posso usar a regra de L'Hopital, que eu derivo em cima e embaixo e chego numa resposta 2. Se tem limite, a minha sequência converge e converge para esse limite. Por isso que o resultado final fica a sequência n converge para 2. Sequência da letra B. Mais uma vez eu crio a função f de x para que eu possa aplicar limite nos reais, né? Repara que eu tenho infinito vezes, quando x tende a infinito, π sobre infinito tende a zero, e sendo de 0 é 0. Então eu tenho infinito vezes 0. Posso aplicar a regra de L'Hopital? Não. O que eu faço? Eu manipulo algebricamente como está escrita essa função, né? Que a matemática permite, tranquilamente. E aí repara que eu caio num novo limite em que eu tenho a indeterminação que 0 sobre 0, já que 1 sobre x tende a 0 e sendo de π sobre x tende a 0. Portanto, 0 sobre 0 eu posso usar a regra de L'Hopital. Ok? Deriva em cima e deriva embaixo, eu chego no resultado de π, portanto a sequência converge para π. Na letra C, mais um exemplo de infinito sobre infinito, em que eu uso a regra de L'Hopital, bem simples, chego no resultado convergindo para meio. Na letra D, mais uma vez infinito sobre infinito, uso a regra de L'Hopital e chego que o resultado é infinito. Portanto, diverge, já que um resultado, né, quando dá infinito, significa que o limite não existe. Ok? Na letra E, mais uma vez eu tenho infinito sobre infinito. Posso usar a regra de L'Hopital, concluo que o resultado do limite é zero. Portanto, converge e converge para zero. Na letra F, mais uma vez, infinito sobre infinito. Posso usar a regra de L'Hopital e chego no resultado igual a zero. Portanto,
converge para zero. Ok? Bom, pessoal, nessa aula de hoje, a gente se absteve a falar simplesmente do que é uma sequência numérica, tá? E sobre critérios de convergência e divergência de sequências numéricas. Ou seja, basta aplicar o limite e estudar o que acontece com o comportamento dessa sequência a longo prazo. Pode usar a regra de L'Hopital, pode usar qualquer tipo de técnica de limite que você sabe. Beleza? Só lembrando que a regra de L'Hopital só é válida quando a gente tem determinações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!